Jó é um tipo, faz parte de uma tipologia de crente fiel. É um exemplo de alguém que a vida para ele não tem importância se não tiver Deus. Muitos hoje, a vida só tem importância se tiver o carro. Eu conheço alguém que era crente, servo do Senhor, evangelista, já chegando já quase ao pastorado, roubaram o carro dele. Ele se desviou, falou: Deus não me ama, porque Deus deixou que levasse meu carro. E se perdeu. E lá na frente, muitos anos depois, ele se matou dentro de um hotel, intoxicado pelas drogas. Então Jó, a vida dele não tem importância se Deus não está nela. E esse deveria ser o nosso sentimento. Minha vida só tem importância porque Deus faz parte dela. Não é buscar Deus, não é sair garimpando, ver se acha Deus em algum lugar. Não, Deus já está aí. Valorize a sua vida, porque na sua vida existe Deus. E as lutas, pastor, Deus passa ela com você. Deus não te livra muitas vezes da luta, Ele te livra na luta, porque Ele vai junto com você. Eu quero que você preste muita atenção no que nós vamos falar hoje aqui. A palavra do Senhor diz no verso 25: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Amém? Verso 27 diz: vê-lo-ei, eu mesmo vou ver. Não é que vão me contar sobre Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos, não serão dos outros que vão contar, os meus olhos e não os outros o contemplarão. Olha que coisa, que tremendo esse homem, ele está declarando: os meus olhos verão, não os outros o contemplarão, e por isso a minha alma se consome dentro de mim. Pode se assentar. Jó se expressou assim: eu sei que ele vive, eu sei que ele está aqui, eu sei, não sei te dizer exatamente o lugar, mas eu sei que ele está comigo, que o meu Redentor vive, e que ainda vai se levantar sobre a terra a meu favor. Nós podemos ler, tem um hino que a gente canta aqui, porque a gente canta assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Não tem esse hino que a gente canta? É muito lindo isso. Então nós podemos ler o texto de Jó, nós podemos cantar o hino, dizendo que Ele, é Deus, porém se nós não viver essa verdade, a nossa fé, a nossa esperança, ela se torna, a palavra do Senhor diz, ela se torna vã, ela se torna infrutífera. Eu falar que eu tenho um Deus, e não sinto esse Deus, não busco esse Deus, não respiro esse Deus, e não tenho esperança nesse Deus, é a mesma coisa de que você chover no molhado, ou seja, é infrutífero. A sua vida não anda, as coisas não acontecem, porque você só fala, você só declara, mas você não vive. Cada respirar seu é Deus, cada partícula de ar que você respira é Deus, cada coisinha que você vê, por menor que seja, por maior que esteja, é Deus. A ligação elétrica dos seus neurônios que faz você pensar, projetar, lembrar, reviver, é Deus.
tudo é Deus. Se a gente não entender isso ao pé da letra, se a gente não entender isso de uma forma bem profunda, a nossa fé é em vão. A nossa esperança ela é infrutífera. Jó estava passando aqui por um processo doido. Quem aqui já passou por um processo doido na vida? É o que Jó estava passando. Parece que esse homem, né, como diria minha avó, jogou pedra na cruz. Não é possível, tudo acontecia com ele. Teve problema financeiro, teve problema com o seu patrimônio, teve problema com seus filhos que morreram, teve problema de saúde, teve problema até no seu casamento, brigou com a mulher um dia lá. Processo doido. O que esse homem estava vivendo é uma loucura. Mas Jó, ele tinha uma coisa: eu tenho esperança. Eu sei que uma hora isso passa, porque eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Deus existe e Deus está comigo. É isso que eu quero hoje encorajar você a lembrar. Pode passar tudo, está passando, está uma doideira a vida, mas eu sei que Deus é comigo. Seria como Jó estava vivendo, Deus vai se apresentar no livro de Jó, no capítulo 1 e 2, e depois Deus some nos próximos 36 capítulos. Aparentemente parece que Deus deixa sozinho o Jó, e aparecem uns amigos lá, que misericórdia, só para apontar o dedo, só para acusá-lo, só para denunciá-lo, só para provocá-lo. Então ele passa 36 capítulos do livro inteiro de Jó, um dos livros mais extensos que tem na Bíblia. Ele passa lutando contra as influências, contra o seu sentimento, contra a sua luta que ele está vivendo, mas confiando em Deus. Independente de quem falou, do que pode. Você está passando isso porque você fez aquilo. Você não fez isso não, Jó? Será que você não pisou na bola com Deus? Será que a sua fé um dia não enfraqueceu? Será que você não blasfemou? Será que você... E o diabo lá torcendo, porque tratava-se de uma provocação de Satanás para com Deus. Jó está bem? Ele te ama, ele te serve, ele jejua, ele ora, mas porque você dá tudo para ele. Ou seja, você suborna Jó. Por isso que ele te ama. E tem gente que entra nesse embalo do diabo. Só serve Deus porque Deus está abençoando. Só serve Deus porque Deus está colocando o pão na mesa, está fazendo progredir no trabalho, na empresa e tal. E se Deus tira tudo, você vai continuar servindo a Deus? Jó continuou servindo a Deus. Só que Jó, ele não consegue ver Deus. Deus está calado já em 36 capítulos. É como se Jó tivesse com uma venda nos olhos, brincando de cobra cega. É como um pai quando vai brincar dessa brincadeira com o filho, coloca lá a venda no olho do filho. O pai sabe aonde o filho está, mas o filho sabe que o pai está por ali. Ele ouve a sua voz, mas não consegue enxergar. E muitas vezes é isso que está acontecendo com a gente. A gente parece que está brincando de cobra cega com Deus. O pai observa cada passo que o filho dá quando está brincando. Cada momento. Às vezes nós nos sentimos assim, sozinhos, diante das situações, diante dos problemas. E a gente chega a pensar, será que Deus não está aqui comigo? Será que Deus parou de brincar dessa brincadeira comigo? Mas aquilo não era uma brincadeira de Deus para com Jó, e sim um processo. E nós passamos por um processo com Deus. Nós estamos crescendo na fé e no conhecimento de Deus todos os dias. Tanto é que Jó também estava passando por esse processo e aprendendo todos os dias. E lá na frente, tanto é que Jó vai dizer lá no final do livro, o que ele acha de Deus. E ele vai dizer o seguinte: antes eu te conhecia, ou seja, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Vai chegar um momento, querido, que Deus vai tirar. Tem um momento que Deus tira, para a gente ver o que Deus fez na nossa vida, porque a gente vê o que Ele não fez ainda.
Nós temos um problema sério de observar aquilo que ainda não fez. Ah, mas me falta isso, me falta aquilo outro, não consegui isso, não consegui. Ô, para, Zé. E o que ele já fez? Eu digo sempre para as pessoas, tá demorando. Olha para trás e vê em que momento Deus te abandonou. Em que momento Deus te fulminou. E se isso não aconteceu no passado, não é agora que Deus mudou de ideia, porque Deus não se vende. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então o mesmo Deus que me abençoou no passado, Ele há de me abençoar no futuro, dentro dos moldes que eu quero, não necessariamente, mas dentro do jeito de Deus, porque o jeito de Deus é bom. A sua vontade ela é boa, perfeita e agradável, e vai ser do jeito dele, e do jeito dele que vier está bom, e será do jeito dele, não será do meu, porque o do meu nunca deu certo. Eu posso ter acertado um ponto aqui, um outro ponto ali, achar que tenha sido eu, mas não, meu irmão, sempre teve o dedo de Deus. Deus permite algumas provas, para quê, pastor? Para que a gente cresça, Zé. Não é para te matar. Ah, mas quando eu estava no mundo e hoje eu estou na igreja, eu digo sempre aqui, Deus não te tirou do mundo para te matar dentro da igreja. Deus te tirou do mundo para te fazer grande, para te abençoar, para te mostrar o caminho. Então quando nós passamos por lutas, não é punição, é treinamento. Tem gente que paga caro para ser treinado, para entrar numa academia, para entrar num clube, tem gente que paga caro, e Deus... O treinamento com Deus não é, quando é Deus treinando, Deus está me punindo, não, Zé, é treinamento também. Se você entender isso, Deus não está me punindo, Deus está me treinando, você cresce, porque todo treinamento é para melhorar alguém, não é para piorar você. Não existe, eu vou treinar você para te matar, legal? Você vai entrar? Você quer? Todo treinamento é para te fazer crescer, melhorar você. Então não existe punição vindo da parte de Deus, existe treinamento. Não há abandono, em si, ensinando você a andar sozinho. Menininho está lá aprendendo a andar, deu o primeiro passinho, a mãe já vai, não vai que ele cai. Não vou abandonar ele, deixar ele andar sozinho, não, querido, ele precisa aprender a andar, deixa cair, põe ele de pé de novo, uma hora ele anda. Isso não é abandono. Então muitas vezes a gente pensa que é abandono, não, é Deus está nos ensinando a andar. Não há desamparo. O sentimento de desamparo é um dos sentimentos mais nocivos que existe na vida das pessoas. Desamparo, você já parou para pensar no termo desamparo? É horrível. Com Deus não há desamparo, e sim fortalecimento da fé e na esperança. O Jó está 36 versículos e ele está até achando que está desamparado, mas não, está fortalecendo. Jesus ele disse que não nos deixaria sozinho em momento algum. No tempo da lei, Deus mandava um anjo para ajudar, para socorrer, e Deus dará ordem aos seus anjos. Vocês lembram do texto? Jesus, na plenitude dos tempos, quando ele veio, aboliu o processo do anjo, porque Jesus já veio e substituiu o anjo. O Espírito Santo veio e já substituiu o anjo. Então ele está conosco, não por ordem de Deus, ele já está conosco, já por já é algo já que faz parte da nossa vida. Jesus ele cuidou, Jesus ele nos ensinou, Jesus ele nos salvou, Jesus ele tem nos preparado, Jesus ele subiu ao céu, prometeu que não nos deixaria órfãos, enviou, foi aquilo que a Bianca ministrou. Eu rogarei ao Pai que envie o Consolador, um Espírito bom, um Espírito de verdade, o Espírito Santo, estará com vocês todos os dias das vossas vidas até a consumação do século. Olha que coisa linda. Então não existe desamparo. Nunca a gente vai poder dizer que Deus nos abandonou. E Jó ele tinha essa convicção. Jó sabia que
mesmo com a venda ali, Deus estava por ali. Não sabia exatamente aonde, mas sabia que Deus estava ali, do pertinho dele. E ele dizia: eu vou suportar. E se eu suportar a luta, no momento certo, nós lemos aqui, ele se levanta ao meu favor. Ele me ajuda, ele se apresenta. Aí eu pergunto para você: aconteceu o que Jó esperava? Sim. Lá no final do livro você vai ver que sim. A relação entre Jó e Deus se estreitou ainda mais. Jó conseguiu superar as lutas fazendo o quê? Blasfemando, reclamando, colocando a culpa em terceiro? Não, confiando em Deus. Amados, não foi o homem que tirou Jó de um buraco de cinzas, com cinza na cabeça, cheio de chagas, aonde ele se encontrava. Não foi o homem que curou Jó da sua enfermidade. Vai pensando, vai tomando o lugar de Jó. Não foi o homem que fez o que fez na sua vida até hoje. Não foi o homem que deu para Jó uma nova família. Viu, gatão? Não é porque você é bonito que você construiu uma família, viu, menina bonita? Não é por você ter sido bonita lá que Deus construiu, que você fez uma bonita família. Não foi Deus. Não foi o homem que deu para Jó o tempo de vida que Jó viveu. Você sabe quantos anos Jó viveu? 140 anos. Foi Deus. Foi Deus por quê? Porque Jó creu que só Deus poderia fazer todas essas coisas. Jó sabia que só Deus poderia se levantar ao seu favor e permanecer ao seu lado. Vou repetir, foi Deus. Porque Jó acreditava que somente Deus poderia lhe abençoar. Talvez é isso que está. A gente está falando: ah não, mas quando eu terminar a faculdade eu estou realizado, aí a minha vida decola, quando eu conseguir aquela promoção, quando eu conseguir a casa própria. Querido, é Deus. Se não for Deus, nem se mete. Se não colocar isso na conta de Deus, as bênçãos que vão repousar, as bênçãos que repousam e aquelas que repousaram sobre a sua vida, se você não colocar na conta de Deus, nem se mete com Deus. Onde estava a fé e a esperança desse homem? Em Deus. Com quem Jó brigou nos momentos de angústia? Sem blasfemar, é claro. A quem Jó atribuiu tantas as coisas boas como as coisas ruins. A mulher dele chega para ele e fala: Jó, ainda retens amor, respeito, obediência a esse Deus? Blasfema contra ele, Jó, e morre. E Jó olha para ela e fala assim: olha, nas coisas boas e nas coisas ruins, tu recebeste as coisas boas de Deus com prazer, não foi? E as ruins não queres tu aceitar? Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Falar isso, meu irmão, quando nós estamos aqui na igreja, cheiroso, bem arrumado, as coisas tudo em ordem, mas eu quero ver quando a coisa fica feia, quando as coisas acontecem. Esse homem falou isso exatamente nesse momento. Não foi quando ele estava com os pastos abarrotados de gado, não foi em cima com a mesa num banquete com seus filhos, não foi enquanto o banco lá falava assim: eu já não aguento mais, a gente não tem mais espaço para colocar ouro e prata que o Senhor acumulou. Não foi esse momento não. Foi ele enfiado dentro de um buraco, cheio de chagas, cachorro lambendo os seus pés para aliviar a sua dor, com a cabeça cheia de cinza, fedendo, podre, com úlceras, carniça mesmo. Foi nesse momento que ele falou: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Com quem Jó brigou então, nos momentos de angústia? Foi com Deus. Para quem ele determinou seu coração para sempre? A Deus. Jó, coisa linda esse aqui, ó. Jó desprezou Satanás. Você vê esse homem falar do diabo uma vez?
Não. Agora tem crente que não faz outra coisa na vida, atribui tudo. O inimigo se levantou. Satanás está aí, tal. Esse homem não falou o nome do capiroto uma vez só. Nenhuma. Tudo Deus, tudo Deus. É bom, é Deus. Deu ruim, é Deus também. E louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A esperança de Jó estava em quem? Em Deus. A fé inabalável deste homem estava em quem? Em Deus. Suas fraquezas, angústia, tristeza, sofrimento, Jó entregou para quem? A Deus. Se Jó tivesse um problema, meu irmão, minha irmã, com seus filhos, no seu casamento, na sua empresa, vamos trazer um Jó contemporâneo, um Jó dos nossos dias. Você sabe o que Jó faria hoje? No meu lugar e no seu? Ele depositaria essas lutas aos pés da cruz, na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As pessoas dizem que ter uma fé igual a de Jó é praticamente impossível. Eu digo não, você ainda não foi testado no seu limite. É só você passar pela luta semelhante que esse homem passou, que a sua fé aumenta na mesma proporção. Na terra, querido, não existe, eu já disse isso aqui hoje, não existe ninguém melhor que ninguém. Todos têm resiliência, capacidade de passar por toda e qualquer situação. Tem sim, é só confiar em Deus. A diferença está na forma com que eu encaro e quem é Deus na minha vida. A diferença está aí. Se a minha segurança estiver apoiada única e exclusivamente em homens, eu vou ter que esperar em homens. Eu vou ter que depositar minha confiança em homens, a minha esperança está em homens, eu espero o resultado vindo de homens. A dependência em homens, meu querido, é complicado e é perigoso. Mas quando eu me concentro em Deus e no seu socorro, eu posso dizer que Ele não me abandonou. Eu posso falar o que esse homem falou nesse momento crítico. Aqui as coisas ainda não tinham melhorado, mas ele disse: eu sei, gente, eu sei que o meu Redentor vive, e Ele ainda há de se levantar sobre a terra a meu favor. Falar o que Jó falou, passando por provas que ele estava passando, é realmente de se admirar. Nós declaramos as mesmas coisas, porém, diante das lutas que não são sombra daquilo que esse homem passou. Qual seria o propósito? E aí eu trago para Cristo. Qual seria o propósito de Cristo vir à terra? E hoje é para os evangélicos que eu trago isso. Qual seria o propósito de Cristo vir à terra? Viver aqui um tempo, passar tudo o que Ele passou para nos salvar. Se tudo um dia terminasse na cruz e a cruz fosse o final. Jesus veio, historicamente veio. Ele nasceu de uma virgem, nasceu. Ele viveu, formou um grupo, colégio apostólico, com 12 homens, tá? Foi, sim, tá? O que aconteceu com ele? Depois prenderam ele, porque ele pregava a verdade, sim. E daí? Mataram ele, crucificaram ele, e depois colocaram ele numa tumba fria. Foi isso. E foi isso realmente que aconteceu. Mas se tivesse acontecido só isso, querido, a cruz, na verdade, ali naquele momento, para Cristo e para nós, não era o fim, e sim o começo, que todos nós fôssemos libertos para sempre daí para frente. A cruz, através de Cristo, passou a ser um marco de um recomeço. A cruz não é o fim, a cruz era o recomeço para mim e para você. Agora eu já estou trazendo para a gente, para os nossos dias. A cruz passava a ser a conquista e não uma derrota. A cruz passava a ser uma conquista, uma nova história a ser escrita na minha vida e na sua vida. A cruz passaria a ser um símbolo não de derrota, mas um símbolo de glória e de vitória para nós. A cruz não é o fim, é apenas um aviso, é como se ele fosse um lembrete, Como seria glorioso o recomeço.
nascer das cinzas com a perspectiva futura de que as coisas boas virão. O mundo estava perdido. A madeira, a cruz, a madeira, ela não suportava apenas o peso do corpo de Jesus. Ela suportava o peso do corpo, o corpo suportava o peso da glória de Deus. Era Deus que estava sendo crucificado. Mas Ele ressuscitou. A glória de Deus não morre, meu irmão. Então Jesus, Ele ressuscita no terceiro dia. Então quando nós vamos daqui a pouquinho celebrar a ceia, nós celebramos a glória de Deus, através da ressurreição de Jesus Cristo nosso Senhor. E com essa glória de Deus sobre a nossa vida, nós temos resiliência, nós temos força, nós temos esperança, nós temos as boas novas, nós temos o Evangelho, nós temos boas perspectivas do futuro, nós temos a gratidão por tudo que nós passamos, porque Cristo verdadeiramente veio para nos libertar e nos salvar. Quando celebramos a ceia, nós celebramos o que, pastor? O recomeço. E o recomeço agora de uma forma certa, objetiva e gloriosa. O memorial da ceia não é um ritual religioso apenas. O memorial da ceia é um lembrete de que eu sei que o meu Redentor vive. E se levantou, e Jó profetizou isso. Eu sei que o meu Redentor vive, serve para os meus dias. Deus daqui a pouco vai se manifestar, mas eu sei que o meu Redentor, já pulando para Cristo, eu sei que o meu Redentor vive e há de se levantar sobre a terra ao meu favor. Depois Jesus vem e se levanta, porque quando ele diz no Evangelho: o dia que o Filho do Homem for levantado, eu atrairei todos a mim. Já era profecia de Jó para os dias de Cristo, que serve para os nossos dias hoje. Amém? Quem entendeu? Não é difícil não, né? Todas as vezes que a gente clamar a Ele, Ele virá ao nosso socorro sempre. Se não houvesse a quem salvar, vamos virar a coisa, vamos inverter, pensar diferente, Igor. Se Jesus viesse e não tivesse quem salvar, seria apenas um personagem histórico. Jesus permaneceria, quando ele morreu, no túmulo. A Bíblia diz que o corpo ao pó e o espírito volta a Deus, que o Deus deu. O que acontecia? Jesus fica no túmulo, o corpo dele fica no túmulo e o espírito dele volta a Deus, e a coisa ficava por aí. Mas ele viu, Deus sabia que nós precisávamos de socorro, nós precisávamos da salvação por completo. Então o que acontece? Ele remove a pedra, ele saiu da escura tumba da qual estava ele, e agora nos deu esperança da sua ressurreição. Todas as vezes que nós clamamos por ele, ele vem sempre ao nosso socorro, meu irmão, porque ele vive, que é o tema da mensagem de hoje. Ele vive. Ele não é um personagem histórico que ficou numa tumba e o espírito voltou para Deus. Não, ele saiu, ele ressuscitou e ele vive, ele interage. Ele virá sempre ao nosso socorro, porque ele vive. Então hoje é ceia, e a Santa Ceia tem como objetivo nos levar a crer, confiar em Cristo, que ele vive e há de se levantar ao nosso favor sempre que a gente precisar. Está com problema? Busca o Senhor. Ele não te abandonou, Ele não está ausente, Ele está com você. Se você chamar, Ele vem. A nossa salvação está escondida, não está escondida, meu irmão, dentro de uma imagem de barro, de pedra, de madeira, de gesso, de pau. A nossa salvação não está dentro de um objeto desse. Jesus também não está escondido dentro de um crucifixo que as pessoas carregam. Eu carrego Jesus e as pessoas mostram para mim assim a cruz. Eu falo: Jesus está aí dentro? Está dentro desse objeto? Se você esquecer o objeto em casa, o que acontece? Jesus ficou em casa. É lá que Jesus está? Jesus não está escondido
dentro das páginas amareladas da Bíblia, que fica exposta no meio da sala, no Salmo 91. Quando você sai de casa e a Bíblia fica, Jesus não está com você, Jesus está lá dentro. É isso mesmo. Ele não está escondido dentro de um voto que igrejas fazem, envelopes dessa cor, dessa cor, dessa cor. Se você fizer esse voto, esse voto, esse voto, esse voto, esse voto, esse voto, Deus vai te abençoar, porque Deus está no controle de tudo, e Deus, isso é besteira, isso é movimento neopentecostal que veio e estragou tudo, colocou dinheiro no meio da obra de Deus, ambição, ganância. O Espírito Santo de Deus, Ele habita dentro de nós. Você pode bater no peito e falar assim: Ele está aqui, Ele vive comigo, passo por luta, Ele passa comigo, passo sofrimento, tem dificuldade, mas Deus é comigo, porque Ele ressuscitou e Ele vive. Quando nós entendemos a força que existe dentro de nós, nós paramos de buscar um Deus fora, nós paramos de buscar solução lá fora. Nosso Redentor vive, meu irmão. Todas as vezes que nós precisamos e clamamos e confiamos que Ele está em nós, algo acontece ao nosso favor. Eu estou convicto que o Senhor habita em nós, eu posso sentir. Nós vamos para a ceia, e a ceia é um sacramento litúrgico, mas antes de ser um sacramento litúrgico, é uma memória boa de Deus, é uma memória que nos leva a Cristo, e saber, e perceber, e sentir que Cristo está em nós através da carne e do seu sangue, celebrado na ceia, representado através de um pão e de um cálice. Quando você for tomar a ceia hoje, lembre-se dessas palavras pronunciadas por Jó. Você pega o cálice, pega o pãozinho e fala: eu sei, eu tenho certeza, eu sei que o meu Redentor vive. Ele vive porque não está morto, Ele ressuscitou e se levantou a meu favor. Amém? Esse processo deve se repetir até a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Então, vamos celebrar a ceia em nome de Jesus Cristo. Coloque em pé, vamos orar.